Então é o seguinte, galera. Então aqui um videozinho para vocês poderem estudar. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre lugar geométrico. Então o que é um lugar geométrico, né? Lugar geométrico é um ponto, ou mais de um ponto, que eles possuem determinadas propriedades. O que são essas propriedades? As propriedades dependem dessas condições, tá? Então a gente tem aqui 5 condições, e para a gente encontrar o lugar geométrico, a gente tem que saber fazer essas condições, tá? Então vamos partir do princípio. Estou aqui com os meus materiais. A gente vai utilizar régua, jogo de esquadro, compasso, se quiser o transferidor também, mas o transferidor a gente não vai usar. Uma lapiseira, ou um lápis aí bem apontadinho. Bom, então nessa primeira condição, para a gente encontrar o nosso lugar geométrico, ele vai aparecer uma ou mais condições em cada exercício, tá? Vou falar condição por condição, depois a gente faz um exercício para vocês verem como que faz essa junção. Então aqui, na primeira condição, está dizendo o quê? Que esses pontos estejam à mesma distância de um único ponto, tá? Então a primeira condição, a gente tem que encontrar um local onde esteja a mesma distância desse ponto central, tá? Então, se a gente for lembrar lá dessas condições da circunferência, a gente vai lembrar que a circunferência é um ponto equidistante que está à mesma distância do ponto central. Então, para a gente encontrar a condição 1, o que esteja à mesma distância de um único ponto, a gente vai ter que traçar apenas uma circunferência. Então, o exercício lá pediu tantos centímetros de distância. Você mede na sua régua, ponta seca no ponto central e traça a circunferência. Esse é a primeira condição, tá? Vamos lá, segunda condição. Na segunda condição, está dizendo aqui que os pontos estejam à mesma distância dos pontos dados, tá? Então, em qualquer lugar dessa folha que esteja à mesma distância do ponto A e do ponto B, eu tenho que fazer uma marcação. Como que eu faço isso? Como que eu vou descobrir qual é a mesma distância entre o A e B? Eu vou traçar aqui uma mediatriz. Como que eu faço a mediatriz? Tem vídeo já aí no canal explicando, mas vamos lá, de novo. Então, ponta seca em um dos pontos. Vou fazer uma abertura que seja mais que a metade. Então, eu posso chegar lá no outro ponto, ou eu posso fazer um pouco mais curtinho, tá? Vou fazer uma marcação aqui em cima, uma marcação aqui embaixo. Continuando com a mesma abertura, ponho a ponta seca no ponto A, faço uma marcação em cima e uma marcação embaixo. Repara que eu fiz duas marcações, um X aqui em cima e um X aqui embaixo. Se eu ligar esses dois X, eu encontro a mediatriz. Em qualquer lugar dessa mediatriz, ela está à mesma distância do ponto A e do ponto B. Em qualquer lugar aqui nesta linha, chamada mediatriz. Certo? Então, vamos lá. Condição 3. A condição 3 é que os pontos estejam à mesma distância da reta dada. Então, a gente tem aqui uma reta e a gente quer descobrir o que a gente faz para traçar aqui pontos que estejam à mesma distância, tá? O que vai caminhar sempre na mesma distância ao lado dessa reta que nunca vai se encontrar? Uma reta paralela, tá? Para a gente traçar uma reta paralela, é bem simples. A gente vai utilizar o jogo de esquadros, tá? Você vai posicionar qualquer um dos lados nessa reta, tá? Bem alinhadinho, como se você fosse traçar novamente essa reta, tá? Vai colocar a outra régua por trás, fazendo suporte. Então, nessa régua aqui eu não mexo mais, vou deixar ela bem alinhada, bem fixa, tá? E eu vou caminhar
conforme a distância que vai pedir no exercício. Então, vou fazer uma reta paralela para cima e uma reta paralela para baixo. Tá? Tem uma reta paralela e uma reta paralela. Tá? Então, em todos os pontos aqui, em qualquer um desses pontos aqui, está a mesma distância de R. Em cima também é a mesma coisa. Certo? Bom. Vamos então para a condição 4. Na condição 4, nós temos uma reta concorrente oblíqua, que ela está se cruzando, formando um ângulo diferente de 90 graus. Tá? A condição aqui é que o ponto esteja equidistante das duas retas. Se o ponto está equidistante, quer dizer que ele está à mesma distância dessas duas retas, entre a reta A e a reta B. Tá? Para a gente fazer esses pontos equidistantes, nós vamos traçar uma bissetriz. Tá? Eu tenho aqui 4 ângulos. Eu tenho que traçar a bissetriz de pelo menos 2. Tá? Então vamos chamar isso aqui, ó, ângulo A1, lado oposto A2. Ângulo B1, deste lado B2. Então eu vou traçar a bissetriz do ângulo A e do ângulo B1. Para isso, coloca a ponta seca na vértice, onde as duas retas se cruzam. Vou traçar 3 marcações. Uma marcação nessa linha, uma marcação nessa linha, uma marcação nesta linha. Eu vou utilizar essas 3 marcações para traçar a minha bissetriz. Pode abrir um pouco mais o compasso, pode continuar com a mesma abertura, não tem problema, tá? Vou traçar, ó, fiz o ponto 1, 2 e 3. Vou utilizar o ponto 1 e 2 para traçar a bissetriz do ângulo A. E vou utilizar o ponto 2 e 3 para traçar a bissetriz do ângulo B. Ponta seca no ponto 1, faço a marcação. Ponta seca no ponto 2, faço novamente essa marcação. Então aqui, ó, alinho aqui com a minha vértice, com o X que foi formado aqui na frente, e traço a minha bissetriz. Repara que eu cortei os 2 ângulos, ó, A2 e A1, ao mesmo tempo, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui no ângulo B. Vou utilizar o ponto 2 e o ponto 3 para traçar a minha bissetriz. Ponta seca no ponto 2, faço a marcação. Ponta seca no ponto 3, faço a marcação. Fiz a marcação, alinho com a minha vértice no centro do X e traço novamente a minha bissetriz. Tá? Essas 2 linhas aqui que eu tracei são as minhas bissetrizes. Certo? Bom, chegando aqui ao final, a nossa 5ª condição e última, tá? Agora nossas retas estão paralelas e tá falando aqui que os pontos sejam equidistantes às retas dadas. Então nós temos 2 retas paralelas, equidistante, que esteja a mesma distância. Então esses pontos estão entre essas 2 retas, tá? Quando elas estão entre 2 retas ou entre 2 pontos, nós traçamos uma mediatriz. Para traçar essa mediatriz, nós devemos cortar essa reta. Tá? Seria interessante se você conseguisse cortar esse segmento de reta em um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se você quiser deixar o seu exercício mais preciso, você vai traçar uma reta perpendicular, ponta C, o esquadro ali, gira e traça uma reta perpendicular, tá? Tracei cruzando as 2 retas. Agora eu vou encontrar a mediatriz entre esses 2 pontos aqui, tá? Então,
abre-se nosso compasso, ponta seca em um dos pontos. Lembrando, ó, posso fazer uma abertura até aquele ponto ou um pouco menor, tá? Vou fazer um arco, ponta seca do outro lado, desenho novamente um arco. Aonde se encontraram aqui, eu desenho a minha mediatriz. Certo? Se quiser explicação mais detalhadinha, lá no vídeo de mediatriz, tá lá explicando direitinho como que faz e todos os outros exemplos aqui, tá? Vamos colocar na prática, então, como seria um exercício, então, de lugar geométrico. Lugar geométrico, então, vai determinar pontos que estejam nas seguintes condições, tá? Então, determina o lugar geométrico dos pontos distantes 2 centímetros de R. Eu tenho R, onde está o meu R aqui no exercício? O R aqui é um R minúsculo, então o R é uma reta. Se ele está distante 2 centímetros de R, quer dizer que ele está distante de uma reta. Distante de uma reta, eu tenho que traçar uma reta paralela. E ele também está distante 3 centímetros do meu ponto A. Meu ponto A está aqui, letra maiúscula, ele é um ponto. E se ele está distante de um único ponto, eu tenho que fazer uma circunferência. Ok? Então vamos lá. Distante de uma reta paralela. Como que eu vou fazer? A 2 centímetros. Como que eu vou fazer essa reta paralela? Então eu vou traçar aqui uma reta. Uma retinha. Ok, ó, uma reta perpendicular. Nessa retinha aqui, eu vou traçar 2 centímetros para cima e para baixo, porque não foi específico se está para a direita ou para a esquerda, tá? Fiz 2 retas. Agora aqui, ó, deixa eu encontrar um segmento aqui legal. Então, ó, alinho com a minha reta como se eu fosse traçar novamente. A reta embaixo fazendo um suporte. E eu escorrego o esquadro até o primeiro ponto que eu fiz. E marco. Novamente até o ponto lá de baixo. Marco novamente. Então, o primeiro caso aqui, que está 2 centímetros de R, já fiz. Reta paralela 1, reta paralela 2. Certo? Agora eu tenho que achar o que está 3 centímetros de A. Então, pego o meu compasso. Abro em uma distância de 3 centímetros. Bem certinho aqui. 3 centímetros. Ponta seca no ponto A. E traço a circunferência. Aonde minha paralela encostou na minha circunferência são os meus lugares geométricos. Onde ele encostou? Aqui nesse ponto e aqui neste ponto. Então, aqui é o meu lugar geométrico 1 e aqui é o meu lugar geométrico 2. Certo, gente? Então, preste atenção em quais são as condições, vê o que você tem que fazer em cada uma dessas condições para realizar o seu exercício. Ok? Então, até a próxima.